Olá, colegas. Sou o professor Carlos Suto, da Escola Samuel de Castro Neves, e leciono matemática e também sou professor coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática. E hoje quero dizer que nós temos um trabalho que foi feito aqui na escola nos anos anteriores, principalmente no período da pandemia, e nós vamos explicar um pouco o que nós fizemos para que o resultado realmente nós conseguíssemos no SAESP. Também nas avaliações de diagnóstico de entrada, que nós usamos como parâmetro para nossas aulas e o planejamento para que eles consigam sanar as dificuldades da escola. E certamente todos os professores da rede estão de parabéns porque já trabalham dessa forma e também pela dificuldade que nós reconhecemos na área de matemática e que é difícil para trabalhar com os jovens. Mas aqui nós vamos contar um pouco do nosso trabalho aqui na Escola Samuel, e nós vamos colocar o que nós fizemos nos anos anteriores, e a professora Renata vai falar um pouco do que nós fizemos. Olá pessoal, eu sou a Renata, trabalho com sextos e sétimos. Eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho durante a pandemia. No período de revezamento, em que vinham 35% dos alunos presencialmente e 65% dos alunos ficavam em casa, nós trabalhamos com essas turmas simultaneamente. As mesmas aulas que os alunos tinham presencialmente, os alunos que estavam em casa também tinham. Trabalhamos com as plataformas Teams e Google Meet. Os alunos que estavam em casa tinham a possibilidade de tirar as dúvidas através do chat ou de anotá-las no caderno e trazer na semana que eles viriam presencialmente. Isso nos ajudou a ganhar tempo e adiantando o conteúdo. Nessa pandemia, realmente foi muito difícil para nós tentarmos ajudar esses alunos com as defasagens que eles trouxeram devido à ausência das aulas, e nós usamos vários recursos para tentar minimizar a nossa defasagem. E nós também pesquisamos várias formas de trabalhar na escola. E a professora Fátima vai falar um pouquinho das metodologias que nós buscamos para isso. Olá, sou a professora Fátima e dou aula para os 8º anos. Nosso foco principal foram as metodologias ativas, que aprendemos informações de APPC. Dentre elas, nós trabalhamos com gamificação, aula invertida, mas a principal foi a monitoria, onde pegamos alunos que tinham maior desempenho em sala de aula e eles ajudavam os alunos que tinham maior dificuldade. Todos esses problemas, essas técnicas que as professoras apresentaram agora, são técnicas que nós aplicamos no ano passado e também que nós estamos aplicando este ano. Nós sabemos que, culturalmente, a matemática realmente tem uma defasagem muito grande devido ao fato histórico que nós conhecemos muito bem. Mas o fato é que os professores podem trabalhar as suas técnicas para que possa desenvolver o conhecimento matemático com os alunos, trabalhando a questão do letramento matemático, trabalhando a recuperação e o aprofundamento de uma forma consistente para que eles possam tirar proveito disso. Aqui na nossa escola, nós temos muitos professores que trabalham as diversas metodologias ativas em diversas áreas no segmento de conteúdo. E isso tem ajudado muito para que a matemática fique um pouco mais suave para nós. Nós temos aqui, por exemplo, no Samuel de Castro Neves, eletivas que trabalham exatamente a matemática, que é voltado para a OBMEP, tanto do nível 1 como do nível 2. Nós sabemos que nesse curso da OBMEP, na eletiva da OBMEP, os alunos trabalham a questão do monitoramento para que eles possam desenvolver entre eles uma questão de matemática, para que eles possam realmente entender. Nós aqui na escola entramos num consenso com os professores de artes para trabalhar até mesmo as questões das formas geométricas
trabalhando principalmente a questão da reta numérica, ou seja, trabalhando com as réguas e a construção de figuras geométricas, para que isso facilite o entendimento quando nós formos trabalhar com área, volume e algo mais na matemática. Nós também temos especialistas na área de matemática trabalhando a orientação de estudo, que desenvolve realmente a defasagem dos alunos em determinado ponto. Nós trabalhamos coletivamente com os professores da orientação de estudo. Nas práticas experimentais, nós usamos um especialista na área de matemática justamente para que eles possam entender a aplicação dos conceitos matemáticos que são trabalhados em sala de aula. Nós também temos uma ajuda especial da diretora, a Silene, que ela entra em algumas aulas de tecnologia para também sanar as dificuldades de matemática. E essas são as práticas que nós estamos aplicando na escola, com o objetivo de buscar um rendimento positivo, tanto nas avaliações externas, como o SAESP, e também nas avaliações da ADE ou AAP, na avaliação da aprendizagem do processo, que os resultados são contados para nós. Então, nós precisamos sanar essas dificuldades. Mas o ponto principal é que nós precisamos ensinar o que eles não sabem e buscar sempre o entendimento da defasagem dos alunos. Quero agradecer o convite que foi feito à nossa escola para demonstrarmos o que nós estamos fazendo aqui. Queremos também parabenizar todos os professores que, em cada um de sua escola, também estão desenvolvendo o mesmo trabalho. E muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Sucesso. Bom dia a todos. Meu nome é Vivian, sou professora de Ciências da Escola Pedro Moraes Cavalcante. Este ano estou aí com os 8º e 9º anos do ensino fundamental e vou falar um pouquinho, vou compartilhar um pouco com vocês sobre algumas estratégias que eu desenvolvi, algumas práticas que eu desenvolvi ao longo do ano passado e estou desenvolvendo esse ano. Agradeço pelo convite e vamos iniciar aí pelas principais etapas que desenvolvi e estou desenvolvendo ao longo desse período. Bom, eu acho que o grande passo inicial de todo esse plano de recuperação, esse plano de retomada, foi o planejamento coletivo no início do ano. A semana de planejamento, ela trouxe muita troca nesse sentido do plano de recuperação, de desenvolver um plano de recuperação que funcionasse efetivamente. Então, o primeiro passo aí foi realmente o levantamento das habilidades em defasagem, não só de ciências, mas em língua portuguesa, matemática. Nós fizemos essa junção dessas principais habilidades, tentamos incorporar as habilidades de língua portuguesa e matemática nas habilidades que se encontravam em defasagem em ciências. Então, fizemos trocas muito valiosas no planejamento. Foi uma semana de muitas discussões nesse sentido, e eu acho que sem essas discussões, sem essas trocas, a gente não consegue chegar, né, num plano de recuperação que realmente funcione, que seja efetivo. Então, esse foi o primeiro passo aí, principalmente desse ano de 2022, que conseguimos aí fazer uma reunião presencial e trabalharmos melhor nesse sentido. Então, o primeiro passo foi esse levantamento das habilidades que estavam em defasagem no ano anterior, e a partir desse levantamento, eu fiz um levantamento sobre os principais conteúdos que são mais relevantes na área de ciências
e executei esse plano de recuperação inicialmente lá nas primeiras semanas de aula do ano de 2022. Iniciei com as habilidades que eu julguei mais relevantes aí na área de ciências para os 8º e para os 9º anos. E ao longo desse primeiro bimestre, eu venho trabalhando em conjunto com os conteúdos que são do primeiro bimestre, né, dos 8º e 9º anos, mas acabo usando algumas aulinhas para trabalhar também com esse plano de recuperação. Então, esse plano ele vai sendo desenvolvido a partir de observações da sala de aula, das diferentes salas de aula, porque também a gente sabe que o mesmo plano de recuperação não funciona para todas as aulas, para todas as salas, né? Então, esse plano ele foi elaborado no começo do ano, mas ao longo aí do primeiro bimestre, ele vem sendo modificado, ele vem sendo retomado conforme as demandas das diferentes salas de aula, das diferentes séries, né? E agora, no final do bimestre, a gente está trabalhando com a recuperação bimestral, na forma de provas mesmo, na prova de avaliações, e retomando essas avaliações bimestrais aí com os alunos. Bom, eu vou mostrar para vocês também algumas das estratégias que eu tenho usado de forma geral, né, não só nesse sentido da recuperação, mas também para trabalhar conteúdos novos, como eu busco desenvolver essas estratégias em sala de aula. Bom, aqui eu vou mostrar algumas fotinhas para vocês de alguns projetos que eu desenvolvi ao longo do ano passado, que a gente sabe que também foi um grande desafio quando os alunos retornaram de forma presencial para a escola, né, depois de um tempo em ensino remoto e depois ensino híbrido. Então, algumas estratégias que eu desenvolvi ao longo desse período quando os alunos retornaram para a escola. Aqui é a foto de um projeto que eu desenvolvi no segundo semestre do ano passado, e foi muito interessante porque nós íamos entrar no conteúdo sobre sustentabilidade e os alunos, eles, logo que eu sinalizei que nós íamos entrar nesse tema, muitos alunos acabaram reclamando de como esse tema era recorrente ao longo de todos os anos, né? Lógico que por ser um tema muito importante no atual contexto em que a gente vive, esse tema acaba sendo recorrente ao longo dos anos. E uma coisa que eu achei importante nesse acontecimento foi a importância da gente ouvir as demandas dos nossos alunos, né? Tentar adaptar as nossas aulas às demandas dos nossos alunos. Então, como eu queria muito desenvolver esse tema com eles, eu comecei a bolar algumas estratégias para abordar o tema de forma diferente, já que eles estavam cansados, né, da recorrência desse tema em todos os anos aí em ciências. Então, a gente construiu juntos um projeto para desenvolver uma escola sustentável, né? E aí a gente conseguiu trabalhar de forma diferente os conceitos que abordavam sustentabilidade. Então, cada grupo, a gente se dividiu em grupo, cada grupo ficou responsável por uma parte do projeto, e ao longo do desenvolvimento desse projeto, cada grupo precisou pesquisar alternativas sustentáveis. Então, qual seria uma alternativa sustentável para um banheiro escolar, para uma área de alimentação, né, para uma sala de aula mesmo mais sustentável. Então, esse projeto foi muito rico nesse sentido,
de desenvolver autonomia na pesquisa, né, por parte dos alunos, e por abordar sustentabilidade de uma forma diferente e mostrar para eles que a sustentabilidade pode estar presente nos ambientes que eles convivem, né, na casa, na escola e etc. Então, foi um projeto muito bacana de ser desenvolvido e que surtiu um efeito muito positivo no sentido de trazer os temas de uma forma diferente, né, e prestar atenção na demanda dos nossos alunos. Outras estratégias que eu busco desenvolver nas minhas aulas de ciências é sempre trazer coisas do cotidiano, tentar, né, trazer coisas do cotidiano para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Então, esse ano a gente estamos trabalhando aí muito com energia, matéria, em ciências, e eu busco mostrar para eles como os conteúdos, como tudo isso está presente na nossa vida, e basta a gente ser bons observadores para a gente poder entender que a ciência está presente na nossa vida. Então, eu sempre tento trazer também essa outra parte mais prática, que em ciências é essencial, né? E torna tudo mais significativo também para os alunos. Outra estratégia que eu venho realizando ao longo, principalmente desse primeiro bimestre, no sentido da recuperação, das atividades pós-prova, pós-avaliação, é trabalhar muito com a ideia da sala invertida, né? Então, esse primeiro bimestre, nós elaboramos estratégias para trabalhar a correção da prova de uma forma um pouco diferente. E isso lembrando também que sempre em discussão com outros colegas, com a gestão, né, que sempre contribui e sempre está aberta para as nossas ideias. Então, isso facilita muito a realização dessas estratégias, desses projetos, um pouco mais de acordo com a demanda dos alunos, né? Então, essa ideia de trabalhar a recuperação dessa forma também foi elaborada em discussão com colegas, e foi muito bacana ver a participação dos alunos nesta forma de devolutiva e de correção das provas, das avaliações bimestrais. Então, a gente trabalhou de forma a adaptar essa ideia um pouquinho da sala invertida, né? E vimos resultados muito legais no sentido de recuperação e de retomada dos conteúdos aí, das avaliações. Então, foi um projeto muito legal. Também trabalhei com algumas estratégias para revisão dos conteúdos, dos principais conteúdos antes da realização da avaliação bimestral. Então, eu sempre gosto de trazer um pouquinho das ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis hoje em dia. Aqui na foto vocês podem ver, eu utilizei um aplicativo chamado Kahoot, onde nós podemos elaborar quiz, atividades online e fazer em forma de competição, de jogo. Os alunos gostaram muito da realização da revisão dessa forma, em forma de jogo, e eu acho que foi muito efetiva, e essa estratégia ela se traduziu também nos conceitos da avaliação bimestral. Eu acredito que foi uma estratégia muito valiosa, e eu percebo que os alunos eles demandam cada vez mais por estratégias que envolvam aulas, que envolvam instrumentos tecnológicos, né? Nós sabemos que os nossos alunos eles estão
não só nossos alunos, mas todos nós, né, estamos imersos aí nesse meio digital. Então, acho que podemos aproveitar desses instrumentos tecnológicos para melhorar as nossas aulas e as estratégias de aula e revisão e retomada de forma geral. E também na disciplina de ciências, né, como eu já citei, nós trabalhamos bastante aí com experimentos para ilustrar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Né? Tanto na aula de ciências como na aula de práticas experimentais, nós trabalhamos nesse sentido de realizar experimentos para complementar a explicação na sala de aula, as discussões nas salas de aula. Então, eu também percebo que esses experimentos ajudam muito os alunos a entender melhor, a compreender melhor os conceitos em ciências. Eu acho que também está sendo uma experiência muito positiva. E eu acho também que a disciplina de práticas experimentais, ela vem nesse sentido também de complementar a disciplina de ciências de forma muito positiva. Então, essas são algumas estratégias que eu venho desenvolvendo e acredito que estejam funcionando aí de forma muito positiva. Claro que sempre mantenho a observação das demandas da sala. O plano de recuperação, eu acredito que ele é uma coisa contínua, né, ao longo do ano. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então, é sempre observando, prestando atenção nas demandas dos alunos e adaptando aí os nossos conteúdos da melhor forma. Ok, muito obrigada, agradeço novamente o convite e fico à disposição para dúvidas e comentários. Professores, agora nós recebemos aqui o professor Antônio Domingues, da Escola Estadual Dr. Luiz Gonzaga, de Campos, Toledo. Eu sou professor alfabetizador já há alguns anos. Tive a oportunidade de participar do curso Letra e Vida, aqui pela Diretoria de Ensino de Piracicaba, e sou professor da rede municipal e trabalho com alfabetização já há alguns anos. Gostaria de dizer, né, que a gente que tem essa formação e já tem esse perfil de alfabetizador, a gente sempre inicia com uma sondagem, tá? Essa sondagem ela vai nortear o teu trabalho, até para você saber realmente a real necessidade da sua sala de aula, tanto em hipótese de escrita, qual é a hipótese de escrita onde eles se encontram, quanto no nível de leitura, tá? Então, isso é muito importante. A gente vai mostrar, então, né, iniciar aí mostrando essa sondagem inicial que eu realizei na sala de aula para a gente poder direcionar o trabalho, o planejamento das atividades, que é muito importante. Então, aí nós temos uma sondagem, né, que eu fiz com um dos nossos alunos, e quando eu falo uma sondagem de palavras, a gente vai definir um campo semântico, que é um campo com o mesmo significado, que facilita a escrita do aluno quando o campo semântico é o mesmo significado. Aqui, no caso, são materiais escolares, ok? Então, eu coloquei aí, né, apontador, caderno, lápis, giz e uma frase para ele poder escrever, o aluno poder escrever. É interessante a gente prestar atenção nessa sondagem, que a gente começa sempre por uma escrita, o número 1 lá, por uma palavra que é uma polissílaba, onde tem várias sílabas, né? E vai diminuindo. A número 3 é uma trissílaba, número 2 é uma trissílaba, a número 3 é uma dissílaba,
a número 4 é uma mono, tá? Uma monossílaba. Por que isso? Porque a gente tem alguns alunos, dependendo da hipótese de escrita, principalmente o pré-silábico ou silábico sem valor, eles acreditam que não é possível escrever uma palavra com poucas letras. Então, a gente coloca esse desafio para eles aí na número 4, uma monossílaba, para eles pensarem, ok? Então, voltando, o mesmo campo semântico, se eu vou trabalhar com frutas, eu vou escolher algumas frutas, começando pela poli, até chegar na mono, se houver, né, uma fruta com uma monossílaba. E depois, no final, uma frase, ok? E aí, isso aqui está a caneta, foi você mesmo que escreveu, professor? Exato. Depois que eu faço a sondagem com o aluno, é extremamente importante que o professor ele tome a leitura do aluno, que ele peça para o aluno fazer a leitura, colocando o dedinho na escrita, porque aí o professor ele vai pontuar a leitura do aluno. Ele vai saber se o aluno ele já é silábico ou não, né? Ou se ele é um aluno pré-silábico, que ainda não dá conta, por exemplo, do valor sonoro. Então, por isso que a gente pede para ele fazer a leitura, para ver se ele está silabando ou não. E aqui é SA quase alfabético. Quase alfabético. Então, o SA é o silábico alfabético. O que é o silábico alfabético? O silábico alfabético, ora ele coloca uma letra para uma sílaba, ora ele coloca duas ou mais letras para a sílaba. Então, ele está, ora silábico, ele está silabando, e ora ele está já alfabético. Então, vamos pegar ali, por exemplo, na frase dele, caderno, tá? Então, você vai perceber ali que caderno, né, ele colocou a sílaba o K, colocou ali o D e o E, porém esqueceu de colocar o R para formar a sílaba, o der, né? Então, a gente fala que ora ele está silabando e ora ele está alfabético. Ele está oscilando entre o silábico e entre o alfabético. Para isso, a gente vai ter que depois destinar aí algumas atividades, boas situações de aprendizagem para ele avançar. E aí eu coloquei que ele está quase alfabético, por quê? Porque ele está quase chegando lá. Né? O azul, você vê que o azul faltou o L no final, né? O apontador também faltou lá no número 1, a letra N na sílaba POM, tá? O lápis, ele fez ali, colocou um S a mais, né, na questão do lápis, que é uma questão de ajuste mesmo. Mas agora, o que seria o silábico alfabético? A ideia é essa, uma hora ele está silabando e a outra hora ele está alfabético. Então, ele está oscilando, quase chegando no alfabético. Tem um outro aqui, seria a mesma ideia? Ele também está silábico alfabético, esse aluno? Esse aluno aqui, num nível um pouco, num ritmo um pouco menor do que o outro, a fase dele. Ele está silábico alfabético mesmo. Por quê? Se você pegar lá o número 1, ele vai colocar o A, bonitinho, né? O P para o POM. Então, ele colocou uma letra para o POM, para a sílaba POM, e uma letra T para a sílaba tá. Então, se a gente analisar essa escrita e a escrita do aluno anterior, a gente vai perceber que esse daqui, ele está um pouquinho atrás, ele está uma fase atrás do outro. Ele está silábico alfabético mesmo. E o aluno anterior, ele está quase alfabético, ele está quase chegando lá. Vamos ver aqui a outra escrita desse aluno aqui, quer ver? Voltando um pouquinho. Não, volta um pouquinho. Isso. Na outra. Na próxima. Essa? Isso. Então, aqui, o caderno dele também, você percebe que, né, ele colocou ali, acho que é um R no começo do caderno, né? Acho que é um K. Um K, isso, um K. Ele confunde, é normal isso, confundir o C com o K, e depois ele vai resolvendo isso com as atividades e com a leitura em sala de aula, né? Porque a leitura ajuda aí a ter um repertório bom, tá? De palavras.
Veja o caderno aqui na frase, né? Ou também, o D, né? Puder, caderno. Então, ele está realmente silábico alfabético, tá? É necessário que se faça todo mês. Por quê? O aluno, ele, no prazo de 15 dias, uma semana, ele pode avançar. Avançando, se você fizer uma sondagem todo mês, você vai poder redirecionar, né? Vai acabar redirecionando as suas atividades. Então, eu ia oferecer essa atividade para ele, eu já não vou mais oferecer essa atividade, porque ele avançou. Então, eu preciso promover uma outra atividade para ele. Né? Já em relação à competência leitora, aqui embaixo, com os alunos uma sondagem inicial, utilizando um texto com letra de forma maiúscula, pois nem todos entendem a letra de imprensa maiúscula e minúscula. Isso também é importante? É extremamente importante. Primeira coisa, você vai perceber, o professor do 6º ano de língua portuguesa, que ao passar na lousa, de repente nós teremos alguns alunos que não copiam. Por quê? Alguns alunos não entendem letra cursiva, letra de mão, tá? Então é importante que o professor perceba que alguns alunos só entendem letra de forma maiúscula. E aí, então, é importante que ele passe na lousa o texto, as atividades, com letra de forma maiúscula para garantir a participação desses alunos na sala de aula. Então, eu coloco a rotina em letra de forma maiúscula, as atividades que eu passo, tudo em letra de forma maiúscula. Em relação à sondagem de leitura, o professor, para fazer, ele precisa pegar... Eu, no caso, peguei um folheto informativo, com letra de forma maiúscula. Mas o professor pode pegar qualquer livro literário, qualquer livro, né? Que tenha letra de forma maiúscula para fazer a leitura, essa sondagem da leitura em sala de aula. Talvez, se ele pegar uma letra de imprensa maiúscula e minúscula, o aluno não vai entender, tá? Então, tem que ser com letra de forma só maiúscula. O que as avaliações apontaram? A sondagem inicial apontou que 97% da sala já estava alfabetizada. Portanto, os alunos compreendem o sistema de escrita e suas regularidades. Uma grande parte desse percentual já são produtores de texto, caminhando em seu processo de letramento. Somente 2 alunos ainda não estão alfabetizados. Hipóteses de escrita silábico-alfabética. Nesse caso, serão oferecidas atividades de escrita e leitura que possibilitem avançar em suas hipóteses. Já para os produtores de texto, será oferecida atividades que oportunizem avançarem na qualidade da escrita, com escrita e reescrita de diversos gêneros. Exato. Estar alfabetizado é uma coisa, né? E estar letrado, a questão do letramento é uma outra situação, né? Então, o aluno que está alfabetizado, ele compreende o sistema de escrita, ele vai apresentar erros, tá? Às vezes ele vai confundir, né? Uma letra ou outra, no caso do K, do C, né? Porém, ele escreve a palavra toda, ele está alfabetizado, tá? Ele compreende o sistema de escrita. Porém, temos questões a ser resolvidas, questões de ortografia, né? Questões de sílabas que são mais difíceis, como o LH, o NH, né? Algumas sílabas que são mais difíceis de entendimento, tá? Então, tem essa diferença. Estar alfabetizado é o aluno que compreendeu o sistema de escrita, porém, ele codifica, ele decodifica, mas, de repente, ele não entende, aí não faz uma interpretação de texto ainda. Número 3, que ações você definiu para o trabalho com a turma ou com os alunos em maior defasagem a partir deste diagnóstico? Somente 2 alunos ainda não se apropriaram do sistema de escrita. Serão oferecidas atividades de escrita, e aqui tem algumas sugestões. E antes de eu continuar, competência leitora para os produtores de texto, quer comentar um pouquinho, então, essas atividades de escrita? Sim. Nós recebemos 2 turmas muito boas de 6º anos, né? Achei até interessante e intrigante, porque depois de 2 anos, né,
o pessoal em home office, a gente recebeu 2 turmas muito boas. E tanto no sexto A quanto no sexto B, somente 2 alunos que não estão alfabetizados. Eles estão silábico alfabético. Então, aí a gente direciona, a partir da sondagem que foi elaborada, a gente vai direcionar as atividades, como você pode colocar uma cruzadinha já sem banco de palavras, tá? Você pode colocar, vamos falar assim, ordenação de texto fatiado, que também dá para eles fazerem. Você pode colocar uma escrita de lista, tá? Lista de frutas, lista de compra, né? Lista de brincadeiras, enfim, material escolar. Você pode também oferecer aí o alfabeto móvel, que é uma ferramenta muito importante e que todas as escolas deveriam ter o alfabeto móvel, tá? A gente fala que é um material potente e ajuda aí os alunos a avançarem em suas hipóteses de escrita, o alfabeto móvel. Enfim, em relação à questão dos alunos que já estão produzindo textos, porque nós temos várias variações também na produção textual. Nós temos o aluno produtor de texto 1, que é texto de memória. Nós temos o aluno que já avançou um pouquinho mais, ele entra no produtor 2, que é o aluno que estrutura um texto, que já faz uma reescrita, né? Porém tem ainda falhas na questão da estruturação, da pontuação, mas ele já estrutura o texto. Nós temos um P3, que é um produtor de texto 3, e um P4, que é um produtor de texto 4, que é aquele que já estrutura bem o texto, o produtor de texto 4, ele já tem poucos erros ortográficos, ele já acentua e pontua muito bem. Então, nós temos uma variação grande de produtores de texto. E não para por aí, vai além, a questão do letramento. Sondagem, produtor de texto de memória. O que é esse texto de memória e por que ele é importante? Esse texto de memória, então, eu ofereci para todos, porque no começo você não sabe quem está alfabetizado, quem não está. Então, no primeiro momento, eu fiz a sondagem de escrita, que nós já vimos, a sondagem de palavras, né, apontador, caderno, né, lápis, giz e a frase, e no verso da folhinha eu pedi para eles fazerem uma escrita de texto de memória. É importante que seja texto de memória, porque são os textos que eles já conhecem de cor, né, de cabeça, já é de memória. Então, eu peguei aí o Parabéns para Você, que todo mundo já conhece, e eu falei, nós cantamos 3 vezes o Parabéns para Você, e eles fizeram a escrita aí desse texto de memória. E aí, então, a gente percebe, né, nas minhas anotações, esse aluno aí, ou essa aluna, já é um P1, um produtor de texto de memória, porém, tem dificuldade na compreensão ainda de algumas sílabas, tá? Algumas sílabas mais difíceis, né? E vai ser trabalhado em outras atividades que serão oferecidas, como escrita, reescrita, enfim, para tentar melhorar aí e sanar essa dificuldade. O agrupamento produtivo, Rosane, ele é extremamente importante e eficaz, tá? Eu posso juntar, no sexto ano B, eu tenho um silábico com valor e tenho um silábico alfabético no sexto ano B, que esses dias entrou mais um aluno no sexto B e ele é silábico com valor. Ele acabou transferindo agora. E eu posso juntar o silábico com valor com o silábico alfabético. Né? O silábico alfabético vai ajudar o silábico com valor a avançar na hipótese de escrita dele. Eu posso agrupar o silábico alfabético com o alfabético. Eu posso agrupar o alfabético com um produtor de texto 1, para ele poder avançar o alfabético. Então, esse agrupamento produtivo é extremamente importante, viu? É uma estratégia muito interessante na sala de aula que o professor deve fazer. É assim, tem todo um conteúdo, né, para nós trabalharmos dentro do currículo, né, do sexto ano.
você vai ter que diferenciar as atividades, tá? Você não vai poder oferecer as mesmas atividades. Vamos pegar uma atividade do aprender sempre. Eu estou trabalhando lá texto narrativo, tá? Então, eu posso oferecer para esses alunos uma atividade diferenciada, por exemplo, com títulos de histórias narrativas, de contos, de fábulas, né? Posso oferecer para ele títulos para eles escreverem ou para eles com imagem, para eles colocarem aquele título daquela história embaixo da imagem, colar. Então, é uma estratégia interessante. Então, eu tenho o título recortado, eu tenho a imagem da história e eu posso pedir para ele colar embaixo da imagem da história. Para isso, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que saber, tentar ler o título, que letra que começa, que letra que termina, vai ter que tentar fazer uma leitura ali, até com a ajuda do professor, para poder identificar ali o título da história, tá? Do conto. Se é Chapeuzinho Vermelho, se é Rapunzel, se é, enfim, outro conto, né? Como que eu administro essa questão do tempo do espaço na sala de aula? Né? Eu vou ter que fazer atividades diferenciadas para esses alunos? Sim. Não dá para eu oferecer as mesmas perguntas que eu ofereço para os demais alunos, logicamente, a questão do foco narrativo, se é em primeira pessoa, em terceira pessoa. Esse aluno que ainda é silábico alfabético ou silábico com valor, ele até pode entender, mas para ele, naquele momento, não é interessante. Então, é mais interessante eu diferenciar uma atividade de lista, uma atividade de títulos, de ponto, né? Até uma atividade de ligar. Então, ligue a imagem ao título do conto. Para isso, ele vai ter que tentar ler o título do conto. E aí, oferecer essas atividades diferenciadas. É fácil? Não é. É extremamente difícil. Eu já me acostumei, né? Porque há anos trabalhando dessa forma, então a gente se acostuma. Mas é algo que tem que ser feito, porque senão a gente não garante a aprendizagem desses alunos e o avanço deles na sala de aula. O material do Aprender Sempre, ele é bacana porque ele traz diversos gêneros, tá? E os professores de história das demais áreas, eles podem, numa atividade de leitura na área deles, né, dialogar sobre o texto, tá? Inferir informações sobre o texto, perguntar para os alunos, questionar, né, algumas palavras, o significado de algumas palavras, né? Os professores também podem, né? Vamos pegar lá, porque eu estou falando de língua portuguesa, mas a matemática nós temos aí, traz as tabelas, trazem os gráficos, que também dá para avançar nessa questão, né? Mas português dá para trabalhar muita coisa e até diferenciar as atividades. Se eu vou falar de seres vivos, né, lá em ciências, de repente eu posso fazer uma atividade diferenciada de seres vivos, pedindo para ligar imagem a seres vivos, a não vivos. Eu posso fazer uma atividade com lista de seres vivos, posso fazer uma cruzadinha com banco de palavras, ou sem banco de palavras, com seres vivos, pedir para eles preencherem a cruzadinha. Então, dá para fazer muita coisa, principalmente leitura, tá? Então, é essa dica que fica. É muito importante, a gente sabe que a gente realmente tem que procurar zelar pela aprendizagem desses alunos, realmente garantir, né, e zelar pela aprendizagem desses alunos. Porque é tão difícil você não ter acesso à leitura e à escrita e não saber fazer as 4 operações, você realmente fica aí à margem da sociedade. Então, é importante que a gente, enquanto professor, que a gente tenha consciência disso e oportunize isso para os nossos alunos.